como que a gente pode fazer para trocar espelho por telescópio? Você já notou assim que a gente dá um presente para uma pessoa muito focado no nosso ponto de vista? Na PNL existe uma ferramenta chamada posição perceptiva ou posições perceptuais. E aí eu te convido para a gente refletir sobre aquela frase: faça o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse a você? Não. Faça o outro aquilo que ele gostaria que você o fizesse. Aquilo que ele gostaria que você fizesse com ele, por ele. E eu já quebrei muito a cara com isso. Então, no início eu ficava assim, eu adoraria que meu marido fosse de manhã, trouxesse uma água de coco para mim logo cedo. E quando eu comecei a fazer isso, eu levava água de coco, eu falei assim, não, prefiro um café. E eu, não é possível, cara, uma água de coco tão saudável logo cedo. Eu sou eu, o outro é o outro, a gente é diferente. E aprender a dar espaço para o outro ser o legítimo outro é um desafio diário. Porque a gente acaba se frustrando, não é isso? Você se frustra com seu filho, com a sua filha, você se frustra com seu pai, com a sua mãe, você se frustra com seu irmão, com a sua irmã, você se frustra com seu marido. Qual é a razão da frustração? Da decepção, você me decepcionou. Não é sobre o outro, é sobre o desenho que eu faço, a expectativa que eu crio, sobre o que eu acredito que o outro deveria ser. E como diz no interior de Minas, aí a gente cai do cavalo. Porque o outro não é isso que você está alucinando. O outro não é isso que você gostaria que ele fosse. E nem vai ser. Eu esperava que fulano fosse me agradecer. No mínimo. O outro é o outro. E botar o nosso pé no chão e abandonar um pouco as expectativas é muito importante. O outro não é quem você gostaria que ele fosse. Mas também, meus amores, a gente também não é aquilo que o outro espera da gente. Então estamos quites, não é assim? Então como é que a gente poderia fazer para poder, o Natal está chegando, para a gente construir uma relação mais verdadeira, mais amorosa com o outro? A gente aprende na PNL, de enxergar, ampliar nossa percepção sobre aquilo que não é visto. Pensa no iceberg. Aqui está o que eu vejo. O comportamento do outro, o não verbal do outro. Aqui eu ouço o que ele fala, mas tem uma estrutura profunda que eu não vejo. E essa estrutura profunda é que sustenta o que o outro é, o como ele se apresenta no palco da vida. Quanto mais eu adquiro maturidade e sabedoria para lidar com o outro, menos eu critico aquilo que é visível, mas eu amplio a minha percepção para entender o que faz ele ser desse jeito. Qual é a necessidade que não foi atendida quando ele age assim? Nessa minha jornada aí de 3 décadas desenvolvendo pessoas, gente, eu conheço tanta gente inteligente, gente bacana e tal, e que atrai pessoas abusivas, pessoas que machucam, atraem agressores. Por que será que essas pessoas são um imã para agressores? Porque elas não aprenderam a reprogramar suas crenças limitantes. Então a gente
né? Principalmente lá na primeira infância, a gente absorve tudo. A gente não aprende, a gente absorve. A gente não questiona, a gente não tem essa consciência de que, peraí, minha mãe gritou comigo, mas ela me ama. A gente absorve. E aí a gente vai crescendo e vai tendo uma necessidade de nos autoconhecer. Para quê? Para a gente não projetar no outro as nossas carências, as nossas necessidades, para a gente aprender a curar nossas feridas. Um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu falo sobre isso. Também está no meu podcast, que agora sai toda quarta-feira. Não cobre do outro o amor que você não se dá. Ontem eu conversava com uma moça linda, jovem ainda, mas já passou por muitos relacionamentos. Sabe, relacionamentos tóxicos. Por que isso acontece? Ferida com ferida gruda. Porque essa pessoa não teve a oportunidade ainda, graças a Deus ela foi inscrita para a PNL, para ela poder se olhar com mais amor e carinho. Mas até então ela não teve a oportunidade de perceber, peraí, isso é meu, eu preciso curar isso. Então, quando eu falo de trocar espelho por telescópio, mas eu preciso primeiro aprender a me apreciar, me olhar, ver minhas qualidades, saber quem eu sou. Eu preciso desse espelho que vai muito além do que está refletido aqui na minha imagem. Às vezes a gente confunde autoestima com autoimagem. Quantas pessoas lindas que têm autoestima baixa, que não se amam. Por isso, meus amores, a gente vai lá, dá uma esticada, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui. Isso não garante que a sua autoestima vai melhorar. Por quê? Porque a autoestima é a forma que você se trata. E quanto mais eu aprendo nessa primeira posição perceptiva, eu comigo, aprendo a me amar, aprendo a curar minhas questões, mais eu vou projetar esse amor pelo próximo, para o outro. E aí está na hora de eu colocar o telescópio, mas não para olhar os defeitos, mas para enxergar esse Filho de Deus que está diante de mim, para me ensinar algo sobre mim, para me ajudar a evoluir e crescer como ser humano. Não tem nada errado. Não existe nenhuma peça do quebra-cabeça da sua vida fora do lugar. Luísa, mas a minha mãe é narcisista, meu pai não sei o que e tal. Ok. Mas você tá aí, não tá? Nasceu. 9 meses sem pagar aluguel. Deixou a casa um bagaço. Ou não. Coloque um telescópio. Olhe para o outro. Veja a essência divina que habita no outro. Para isso, necessariamente, eu tenho que parar, respirar e abandonar o julgamento, abandonar as críticas. Por quê? Porque a única coisa que faz eu criar um muro que não permite eu me conectar com o outro são os julgamentos, são as críticas. Aliás, eu faço isso comigo mesma, sabe? Conversando com essa moça linda que eu conheci ontem. É incrível assim. Ela realmente é uma pessoa boa e muito bonita. Bonita por dentro e por fora. Só que ela desconectou dela. Porque ela tem um diálogo interno autodepreciativo. Então isso cria também um muro. Como que eu vou conectar com a minha essência, com a minha alegria de viver, com a minha fé, se eu bloqueei tudo isso com uma coisa chamada diálogo interno autodepreciativo? Quando eu falo, olhe no espelho,
mas veja além das aparências humanas. Tem uma oração linda que eu faço toda manhã e ensinei meus filhos também. Um pedacinho dessa oração de São Francisco, é que eu possa olhar o mundo com os olhos do Pai. Ver além das aparências humanas. Ver teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, não vê senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos de toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e só de bênção se enche o meu espírito. Que eu seja uma pessoa tão boa e tão alegre, que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Olha que profundo isso, que tem tudo a ver com o que a gente está refletindo. Olha que lindo isso. Ver além dessa casca, ver além do ego, saber que existe uma fonte divina no outro. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Tem uma alma que vive nesse corpo. E essa alma tem uma essência divina. Então, se eu conseguir me ver como um veículo que posso passar o que eu tenho de melhor para o outro, e se eu colocar um telescópio para ver o que funciona, para ver as qualidades, para ver as necessidades do outro, aí sim eu vou estar deixando o amor fluir. E como você que me acompanha já me ouviu falar algumas vezes, não existe força maior do que o amor. Por que a gente bloqueia o amor? Quanta gente querida, obrigada, gente, por estar aqui comigo. Por que a gente bloqueia o amor? Porque a gente ainda tem um ego desalinhado com a nossa essência. Então, meus amores, vamos fazer um exercício comigo, bora lá. Pense numa pessoa que você tem facilidade de criticar, que você tem facilidade de julgar e de etiquetar. Coloque essa pessoa aí rapidinho na sua tela mental. Se você estiver dirigindo, não faça esse exercício profundamente. Coloque essa pessoa na sua tela mental. Perceba quais os julgamentos, quais as etiquetas que vêm quando você foca nessa pessoa. E faça o que você faz no seu dia a dia. Etiquete essa pessoa com o seu julgamento. Ela é muito folgada, ela é muito, que mais? Fofoqueira, ela é muito, que mais? Muito arrogante, muito autoritária. Vai lá, etiqueta. E sinta como você se sente quando você faz isso. Na maioria das vezes, a gente experimenta um mal-estar muito grande. Por quê? Porque a etiqueta não nasce lá fora, ela nasce aqui dentro. Para eu chamar uma pessoa de desonesta, eu tenho que me conectar com a energia dessa desonestidade. Então, eu estou trazendo primeiro, fazendo isso nascer em mim. Ou estou abrindo um arquivo de momentos que eu tive contato ou me relacionei com pessoas assim, e isso me faz mal. E aí eu etiqueto o outro. Agora vai lá, se imagine na pele do outro e perceba de verdade o quanto essa etiqueta está contribuindo. Ela está ajudando a pessoa a se erguer ou está afundando essa pessoa? Essa etiqueta é uma novidade para a pessoa? Ou ela já sabe que tem essa dificuldade? É a mesma coisa você falar para o fumante que ele está fumando muito, falar para uma pessoa desorganizada que ela é desorganizada. Estou chovendo molhado, não adianta, né? Então, se é uma etiqueta que eu coloco que me faz mal, e ao colocar no outro faz mal para ele também,
não é inteligente eu continuar espetando, né, com um espinho assim, na ferida dessa pessoa. O que eu poderia fazer? Use o telescópio. Veja além das aparências humanas. Qual é a necessidade que não foi atendida que faz essa pessoa ser assim comigo? Na maioria das vezes, é reflexo de algo que eu preciso trabalhar em mim. Quando conversando com essa moça tão linda ontem, que veio para se inscrever no curso de PNL, ela falando, eu atraí muita gente que não me respeita. E eu falei de 0 a 5, o quanto você se respeita. Porque entra num relacionamento e, sabe, esquece dela mesma, abre mão dos seus valores, de quem ela é, e mergulha, cria uma dependência emocional. O quanto você está se respeitando. Como você quer que o outro tenha por você um sentimento que nem você tem? Então, meus amores, é sobre isso o autoconhecimento. É sobre isso, eu estar com o outro e ser uma pessoa que ajude ele a evoluir como ser humano. E se eu não for essa pessoa, eu simplesmente posso agradecer essa pessoa, eu não preciso ter raiva, ter ódio, ter mágoa, porque aí eu estou machucando a mim e não ao outro. Quando eu guardo raiva de alguém, é o mesmo que tomar veneno desejando a morte do outro. Mas olhar assim, essa pessoa aí, ela tem uma necessidade de atenção. Essa pessoa, ela tem uma ferida do passado que não foi curada. Essa pessoa está me mostrando o quanto eu preciso ser mais firme ao me posicionar com ela. Ou essa pessoa só quer amor e reconhecimento. É tão incrível como isso funciona, e na PNL a gente aprende ferramentas extremamente práticas para isso, que às vezes depois de uma conversa, né, com um pai que é muito autoritário, ou uma conversa que não foi fácil com um irmão que é muito diferente de você, e você no final fala assim, mano, já que conversando a gente tem dificuldade de se entender e a gente vai continuar sendo irmão, rola um abraço. A gente tem que ter tanta coragem para falar isso. Porque coragem para xingar, para ficar com raiva, sair esbravejando, cuspindo marimbondo é fácil. Porque a gente tá no ego reativo. Mas coragem para mostrar, vem cá, dá um abraço. Se ele falar não, pelo menos você fez a sua parte. Então, meus amores, com tudo isso eu estou te convidando, vamos ser um presente para as pessoas? Vamos presentear as pessoas, parar de colocar energia naquilo que a gente sabe que meu julgamento, minhas críticas não vão mudar o outro. Mas existe uma grande possibilidade para ajudar ele a se perceber. E é por isso que as ferramentas ajudam tanto. Muito, muito. Luísa, mas eu tenho uma pessoa que parece, sabe, que veio nesse mundo só para me atazanar. Amada, não tem a ver com a pessoa, tem a ver que você está muito atazanável. Ai, mas essa pessoa me machuca. Não, meu amor, você é machucável. Internamente, eu falo, obrigada por me deixar saber qual a sua opinião ao meu respeito. Vou refletir sobre isso. Muito obrigada. Acabou o papo. Acabou. Se você realmente é gentil e fala, olha, muito obrigada. Se você está falando dessa forma comigo, é porque você tem confiança em mim. Obrigada. Ainda não vi muito sentido. Estou processando ainda o que você falou, mas muito obrigada. Aí quem tiver que sair da sua vida, sai. Porque o amor, ele é incrível, ele seleciona também. Uma pessoa que não tem amor para dar, uma pessoa que não soma, ela não vai ficar no seu caminho. Então, meus amores, olha, aquela pessoa que você colocou na tela mental, minha sugestão, abandone o julgamento agora. Deixa as etiquetas caírem. Respira.
Olha para o telescópio. O que essa pessoa tem de bom? O que ela te ensinou? Às vezes esse umzinho é responsável pela sua busca de autoconhecimento. Graças a umzinho, o Indesp está sempre fazendo turmas. Eu vim aqui porque senão vou matar meu sócio. Eu vim aqui porque senão eu vou perder meu emprego, porque tem um chefe lá que eu não aguento. Não, que maravilha, vou mandar flores para o chefe, flores para o sócio. Porque o outro está te estimulando a evoluir e crescer. Pratiquem, coloque um telescópio para encontrar qualidade nesse Filho de Deus, inclusive talvez em você mesma. Coloque um telescópio para catar as joias da sua jornada de vida, do seu passado. Pare de ficar lamentando o que passou, que eu sofri, que eu fui refém emocional, que eu não sei o que. Para! Porque isso não ajuda você a vencer, nem crescer, nem nada. Então, cata a joia. E olha no espelho. Olha esse filho de Deus, essa filha de Deus única que você é. Sabe, veja as qualidades que você tem. Honre essa fonte divina que habita em você. E vou pedir uma coisa para vocês. Amores, vocês sabem da minha entrega, da minha dedicação. Então, nos ajuda a divulgar. Pega esse aviãozinho, essa live vai ficar salva, manda para as pessoas. Vamos juntos fazer a diferença. E comente, por quê? Para mais pessoas poderem ter acesso a isso. Da gente aprender a abandonar o julgamento, a ter mais sabedoria para lidar com o outro. O mundo está muito agressivo. É muito fácil descartar as pessoas, mas esse às vezes não é o caminho. Né? Que o amor seja o fio condutor das nossas ações. Fiquem atentos, tem muita coisa boa acontecendo. A comunidade do Clube Indesp, para quem não está lá ainda, essa é uma oportunidade, ainda está na Black Friday, meu Deus, então corra. CRD, nem falo, é imperdível. E contem sempre comigo. Vai ter uma turma linda em janeiro de trainer e de practitioner presencial, que a gente tem um menu de possibilidades para que você viva cada dia mais feliz, com mais plenitude. Beijo bem carinhoso, amo vocês, estamos juntos. Beijo grande.